Meu Deus do céu. Tá aparecendo aqui? Não vai. Deixa eu ver se vai aparecer. Vai aparecer. Ó, aparece. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. Vamos esperar um pouquinho o pessoal, né? Tá. Para entrar, tá bom? Maíra, né? Tá boa, Maíra? Tô bem, professora. Vamos lá para uma aulinha, né? É Eu também. duas disciplinas, né, que a senhora... Pois é. Eu tô tentando aqui ver uma. Fala. Eu tô apanhando um pouquinho porque eu tô num plantão no hospital, tu acredita? E vim agora numa salinha aqui para poder dar essa aula para vocês, mas hoje eu tô de plantão. Aí, como Tá bom. eu tô num computador aqui do meu filho, deixa eu ver como é que eu faço aqui para compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Não tá aparecendo nada, né, de tela? Não. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Enquanto a gente espera o pessoal. Tem uma mocoronga entrando aí. Tudo bem? Quem que entrou? Bom dia a todas. Oi, Bom dia. pessoal. Deixa eu achar aqui Tudo um jeito. ótimo. Tá bom o áudio? Tá, professora. Tá bom. Deixa eu achar um jeito aqui de compartilhar a tela aqui que eu tô apanhando aqui com vocês. Não aparece a tela aí para vocês? Não. Caramba. Só esperar o pessoal começar. Só esperar o pessoal terminar de entrar. São quantas pessoas? Deixa eu contar aqui no grupo, peraí. São 11 pessoas. Eu acho que é 11 mesmo. É.
Pessoal, acho que vamos ir começando para nós, porque nossa aula é o seguinte, ela é 40 minutos e daí vai cair, entendeu? Tá, Aí eu vou ver se eu consigo entrar de novo. Se eu não conseguir, aí a gente vai fazer, vai pelo WhatsApp mesmo, tá bom? tá. E os slides, eu vou ir tentando ver aqui se eu consigo compartilhar, que está pronto. Se eu não conseguir, aí a gente vai. Aí eu envio para vocês os slides também. Tá bom, professor. Pode ser? Deixa eu ver. Que deve ter um jeito aqui, mas eu estou num outro computador que eu estou no hospital, e aí estou numa dificuldade aqui. Mas Se eu não vamos me lá. engano, professora, Como a é que senhora aperta bem em Share Screen aí, ó. Aonde? Acho que é Share Screen. Na tela aí tem participante, chat, Espera aí. embaixo. Compartilhar tela, acho que achei. Uhum, isso Espera aí. aí, espera aí. Vê se apareceu. Isso. Deu? Uhum, Tá aparecendo para vocês? isso. Beleza. Então veja bem, meninas, né? Agora, bom dia, né, para vocês. Vamos começar nossa aula. Essa disciplina, na verdade, dentro do curso de vocês de pós de psicopedagogia, ela é clínica 1, né? É isso? Isso, Tá, isso, é a 1. tá. Só que aqui não está aparecendo para mim, Maíra, a tela. Para vocês está aparecendo? Sim, tá aparecendo. Bom Só que tá em dia, né? branco. Bom Só dia. tá em branco? Tá. Não, então tem alguma coisa errada. Tinha dado certo, Maíra. Como é que eu faço? Ó, aí tá aparecendo a sua tela. Ah, mas E branca? Isso, agora apareceu como se fosse o Word, né? A folha em branca. Não, tá, entendi. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só admitir um pessoal que está entrando. Admitir. Maíra, Oi. vamos voltar lá de novo naquela tela, compartilhar tela. A senhora colocou no arquivo para exibir? É esse daí que é para exibir? Não, é esse aqui, ó, quer Tem que ir ver? no arquivo. Tá, peraí. Esse aqui, apareceu? Aí, Isso, uhum, agora sim. é isso Agora aí. acho que vai, pessoal. Daí, como é que eu faço para passar para frente, Maíra, esses slides? Vai Meu, apertando na setinha para baixo no próprio computador. Não tem essa tá setinha para frente, para o lado? travado. Menina, que Deixa eu luz pensar que é. aqui. Ah, foi. Aí, o mouse. Tá. Aí. Pessoal, então veja bem, ó. Na verdade, o que é essa disciplina clínica 1? A gente vai falar exatamente, porque eu não sei se já foi falado para vocês, que a psicopedagogia, ela, na verdade, ela tem dois campos de atuação. Foi falado para vocês já isso? Que é a clínica, E a a clínica clínica e a e a institucional, certo? institucional. Isso está claro para vocês, né? Sim. Tá, então a gente vai falar especificamente qual que é o trabalho na clínica, tá? Porque quando a gente faz um trabalho na instituição, institucionalizado, é aquele trabalho onde eu vou trabalhar numa escola, e só para situar vocês, a gente entrar no assunto. Eu vou trabalhar na escola com um trabalho preventivo, sempre em torno das dificuldades de aprendizagem. Posso trabalhar com os professores, orientando eles a forma de trabalhar melhor, né? E também de uma forma global com os alunos, tá? Essa é a forma institucional. Uma fala breve. E a clínica já é um trabalho diferenciado, né? Que é a nossa disciplina em si agora. A clínica, na verdade, você vai fazer um trabalho focado, né? Você vai fazer um trabalho que, na verdade, é individualizado, tá? Você vai trabalhar com um aluno específico, certo?
Então, geralmente a família, ó, qual que é o ponto de partida para surgir as demandas de trabalho com vocês? A escola, ela percebe um problema, tá? Ela vai ver um problema em si, ela vai ver que o aluno ele está com alguma dificuldade. O professor percebe isso na sala. E quando esse professor percebe, ele imediatamente chama a família, comunica a família. E o que a gente precisa deixar bem claro, e que muita gente confunde, que o trabalho do psicopedagogo não é um trabalho de reforço escolar, tá? A gente é muito taxado, quem é psicopedagogo, não, eu vou fazer uma aula, não é uma aula que vocês vão dar de reforço, entendeu? E muitas pessoas, às vezes, não entendem esse tipo de trabalho que é do psicopedagogo. Não é uma aula de reforço que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o quê? Vocês, na verdade, vão fazer um trabalho, um diagnóstico e fazer algumas intervenções com esse aluno de acordo com o transtorno que ele tiver, a problemática em cima do que ele apresentar. Qual é a dificuldade dele? É uma dislexia? É uma descalculia? Né? Um TDAH? Qual que é o problema dessa criança em si? Tá? E vão trabalhar em cima disso com uma intervenção focada na área que vocês vão fazer esse levantamento e vão descobrir. Mas não é uma aula de reforço, isso tem que ficar claro para a pessoa e para os pais, entenderam? Então, qual que é o primeiro contato que vocês vão ter? Vocês vão ter com a família, com o responsável dessa criança ou desse adolescente. Geralmente os problemas, eles têm uma idade específica para ter esse problema? Não, dificuldade de aprendizagem, a criança ela começa a apresentar às vezes lá no processo de alfabetização e já vem, né, vai indo. Mas tem pessoas, por exemplo, que apresentam na adolescência, não tem uma data para aparecer essa dificuldade. Ela vai apresentar uma dificuldade, pode ser lá na pré-escola, na iniciação, ela pode apresentar bem tarde, idoso já, um déficit, um problema, tá? Tudo bem até aqui? Vão me sinalizando. Então, as escolas... Bom dia, professora. Oi, minha querida, tá boa? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, as escolas elas vão sinalizar essa dificuldade da criança, esse transtorno, esse problema, e vão tentar buscar ajuda, vão comunicar aos pais. E o trabalho do psicopedagogo, o que que é? O trabalho do psicopedagogo vai ser de minimizar as dificuldades de aprendizagem dessa criança, tentando fazer com que ela veja essa escola de uma outra forma, para que ela veja a escola e as atividades com mais prazer. Esse é o trabalho. O psicopedagogo trabalha sozinho? Não. Não. O psicopedagogo ele vai trabalhar com a família, vai trabalhar com a escola, numa parceria, com o professor. Vocês vão ter que estar nesse trabalho multidisciplinar, tá? Porque se não houver uma parceria, não tem como vocês realizarem o trabalho, tá? Vocês vão precisar acompanhar essa criança, observar ela, às vezes fazer uma visita na escola, ver as atividades, ver o que ela está fazendo, ver qual é a programação, qual que é os conteúdos, qual é a disciplina que ela está apresentando mais dificuldade. Tudo isso é o trabalho do psicopedagogo. Então, a partir daí, dessa coleta de informações, desse levantamento de informações, é que vocês vão conseguir traçar um plano de trabalho, tá? Então, vamos lá. Já expliquei para vocês aí, só situei, né, que vocês já sabem, na verdade, a diferença aí da psicopedagogia, da institucional e da clínica. Então, lembrando que na clínica o atendimento ele é individualizado, ele é focal. O professor daí sinaliza, né, que às vezes a criança não se enquadra nesse processo dos padrões considerados normais e chama a família e automaticamente a família procura o trabalho do psicopedagogo para fazer as intervenções. Eu gostaria que vocês anotassem, vocês têm papel e caneta aí?
Sim. Tem? Sim, eu vou colocar. Tá. Então, assim, quais são os primeiros passos que vocês vão ter dentro da psicopedagogia clínica? Primeiro, vocês vão ouvir, tá? Esse é o primeiro passo, a escuta ativa. A família vai vir até o consultório e vocês vão atender essa família. Então, o primeiro passo é ouvir a queixa, tá? É a escuta ativa. Esse é o primeiro passo. Pessoal, eu aconselho vocês, até como pedagoga, como psicóloga, não façam esse atendimento com a família, com a criança junto, tá? Com o adolescente. Não façam, tá? Você vai fazer esse atendimento com o pai, com o responsável, mas sem a criança junto. Então, quando essa família ligar para vocês, contactar vocês, vocês vão fazer esse atendimento individual, só com os responsáveis. A criança não é para estar junto. Sabe por quê? Porque a família, muitas vezes, ela não tem, às vezes, a sabedoria, né, e a sensibilidade, e ela vai acabar falando coisas que, às vezes, vai abalar a autoestima dessa criança, tá? Vai interferir na sua intervenção, né? Com certeza, tá? Não é bom que essa criança esteja junto. O primeiro contato tem que ser só com os responsáveis, ou com o pai, com a mãe, ou com a avó, ou com a pessoa que é responsável por essa criança, sem a criança participando. Até porque os pais, às vezes, eles têm o hábito assim, eles comparam muito, se eles tiverem mais que um filho, eles acabam comparando, tipo, o meu filho tal, ele não me dá trabalho, mas É automático, aqui, né? esse aqui tem me dado trabalho. Olha, fulano, doutora, eles às vezes chamam, né, assim, a gente. Olha, esse aqui me dá trabalho. É preguiçoso, blá, 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 não quer nada com nada. Blá, blá. Às vezes não sabe qual é o problema que está por trás. E isso vai abalar a autoestima da criança. Já vai começar o trabalho errado. Não façam o primeiro atendimento para ouvir a queixa com a criança, com o paciente junto. Não façam, tá? Primeiro só com os responsáveis. Está claro isso para vocês? Sim. Tá. Então você faz no momento que no momento que a família entrar em contato com vocês, vocês já avisam isso. Olha, nessa primeira consulta, nesse nosso primeiro contato, vem só a senhora, o seu esposo, enfim, não, na próxima a gente vai fazer com a criança, mas nesse primeiro contato não é com a criança, tá? Já deixa claro isso. E não tem problema de vocês falarem isso, tá? O segundo passo, anotem aí, depois da escuta. Então, vocês vão ouvir a queixa, né? E vocês vão fazer o que a gente chama de anamnese. Anamnese. Vocês vão fazer a anamnese, tá? Já vou explicar o que é a anamnese. A anamnese, pessoal, é um levantamento de informações, é um questionário estruturado, que esse modelo vocês encontram aí na internet, porque cada um às vezes não existe um padrão, mas vocês vão elaborar esse questionário, essa anamnese, onde tem todas as informações que vocês vão precisar. Por exemplo, importante vocês conhecerem como foi todo o histórico dessa criança, tá? Desde o neonatal, desde a situação, desde que ele nasceu, desde a gestação, tá? Vocês vão fazer a anamnese, na verdade, trazendo informações lá desde a gestação da mãe, como foi essa gestação, se foi um filho que foi planejado, se não foi, se foi um filho que na verdade veio do acaso, como foi essa gravidez, se foi tranquila, se foi uma gravidez complicada, com riscos, se essa mãe teve muito problema na gravidez, ou se ela foi uma gravidez bem, bem bacana, se ela teve algum problema de saúde nessa gravidez, tudo isso vocês têm que levantar, lá desde o início.
se o pai era participativo, né? Como foi, né? Se ela teve alguma intercorrência nessa gravidez ou não. Enfim, vocês vão fazendo esse levantamento. Aí vocês vão chegar na parte da criança, né? Neonatal. O bebê nasceu. O bebê nasceu bem? O bebê nasceu prematuro? Se o bebê nasceu prematuro, já é um ponto que a gente já precisa ficar com o pé lá atrás. Bebês prematuros, às vezes, eles trazem consequências cognitivas, tá? Então, assim, se o bebê nasceu antes do tempo, 36 semanas, 37, 38, sei lá, não nasceu no tempo certo, isso pode ter trazido consequências para esse bebê da parte cognitiva dele. Então, vocês precisam saber, olha como é importante. Aí vocês vão saber se o bebê nasceu bem, se não nasceu, peso, se os exames foram bons quando ele nasceu, mamou, essa mãe amamentou, não amamentou. Tudo isso precisa estar nessa anamnese, tá? Vocês vão perguntar, por exemplo, todo o histórico da criança até a idade atual que ele está. Como foi, né, os primeiros meses, o primeiro ano, o segundo aninho, o terceiro aninho, alguma doença, essa criança tomou alguma medicação nesse tempo, como é o estado de saúde dele, né, os contatos, a parte afetiva, como era o vínculo com o pai, com a mãe, como foi, as observações todas vocês vão fazer. Tá? Desde essa criança até chegar na idade atual. Essa criança, ela frequentou a pré-escola? Essa criança, como foi, na verdade... Não precisa, tá? Obrigada. Como foi, na verdade, esse ingresso na escola? A criança, ela tinha o desejo de ir para a escola ou não? A escola, para ela, era visto com prazer ou com ranço, né, como a gente fala. Ela gostava de ir para a escola? Como foi o contato com a professora? Tudo isso vocês vão levantar na anamnese. Entenderam? Até aqui? Sim? Sim, sim. Tá. Daí, nessa anamnese, vocês vão fazer até os dias atuais, tá? Vocês vão questionar essa mãe no momento de ir para a escola. Essa criança se prepara para ir para a escola? Não. Ela gosta de ir? Ela tem desejo de ir? Ou ela tem uma aversão a ir para a escola? Se ela tem, quando começou essa aversão? Por que ela não gosta de ir? Do que ela reclama? Do que essa criança reclama? Ela reclama da professora? Ela reclama dos colegas? Porque a escola, pessoal, a escola não é só a sala de aula, vocês sabem disso, vocês são mães. A escola é uma rede, né? Como é o contato dessa criança com o professor? Como é o contato dessa criança nas relações interpessoais, nos colegas, com os coleguinhas? É uma criança que ela é bem aceita nos grupos ou não? Ou ela sofre algum bullying, ela tem algum problema e isso que está fazendo deixar de ir na escola, não quer ir, isso tudo precisa ser analisado, tá? Aí vocês vão ter um contato com esse professor, vão conversar com o professor, vão até a escola. Sabem qual o problema que eu vejo hoje? É um problema bem sério na questão escolar. Infelizmente, eu sou pedagoga, mas eu falo, né? A gente percebe o quê? Os planos de aula, os planos educacionais, para quem às vezes trabalha na educação, é um copia e cola, pessoal. Esse que é o problema. Tem professor que tem planos de aula há 10 anos atrás, é o mesmo plano de aula, e ele só vai modificando de turma, ou só vai mudando o ano, gente. Isso não é possível. As coisas modificam. E isso é um problema sério. Cada turma é uma turma diferente. Só que tem professor que há muito tempo, às vezes, já está naquele vício da profissão, já se acomodou, e ele copia e cola esse plano anual todo ano. Não reformula, não inova. Aí fica difícil, tá?
Então, esse é um problema também sério, tá? Bom, voltando aí na psicopedagogia clínica. Então, primeiro, vocês ouvem a queixa, segundo, a anamnese, onde você vai fazer todo esse levantamento. Terceiro ponto, vocês vão entrar em contato com esse professor, vão ver as tarefas desse aluno, vão ver se puderem observar essa criança na escola, né? Seria bom, tá? Organiza todo esse levantamento de informações, certo? Quando vocês estiverem com todo esse terceiro item da organização, desse levantamento, já conversaram com o professor, já tem todos os dados, aí vocês vão fazer o quarto item que vem, que é o planejamento. Podem colocar aí, planejamento. Que entra a sua, na verdade, intervenção. Certo? Aí vamos supor que essa criança, ela apresente aí uma... E voltamos para o caso com outros olhos. Só quero pedir para quem está com o áudio ligado, desligar, tá? Senão me atrapalha. Vamos supor que essa criança, ela apresente aí uma dislexia. Bom, você percebeu, você levantou e você conseguiu diagnosticar que essa criança ela tem traços de uma criança disléxica, né? Ela, na verdade, ela não aprende lendo, ela não aprende, ela não consegue fazer leitura, ela é disléxica, e ela tem esse transtorno e ela só consegue fazer prova se você fizer uma prova oral com ela. Tá? Ela tem dislexia. Eu ainda, nesse terceiro, antes da intervenção, nessa coleta de dados aí da anamnese, eu ainda sugiro que vocês façam uma outra coisa. Que vocês, na verdade, pessoal, se vocês tiverem oportunidade de encaminhar essa criança para fazer uma avaliação neurológica com um neuropediatra, ou se vocês tiverem condições, essa família, de fazer uma avaliação para ver as funções realmente cerebrais, se estão preservadas, porque para você fechar um diagnóstico, tipo, baseado, às vezes, em coleta de informações, às vezes é meio que arriscado. E se você tiver um laudo, por exemplo, de um neuropediatra, de alguém, de um especialista, você consegue fechar o teu diagnóstico com mais propriedade. Então, se tiver condições, peça para essa família fazer uma avaliação dela com um neuro, tá? Se for possível. Porque daí vocês vão conseguir traçar um trabalho mais fidedigno, com mais propriedade. Certo? Tranquilo? Que entra aí na parte da coleta, tá? Porque daí, se essa criança for para um especialista, ele vai fazer lá uma bateria de exames, vai fazer, e essa criança, na verdade, você vai conseguir ter certeza do teu diagnóstico, entenderam? Do levantamento da anamnese, tudo que você fez. Aí vai ficar mais fácil, tá bom? Então, eu encaminharia ainda essa criança para um especialista, tá? Que daí vocês pegam um laudo, pede para esse especialista te enviar um laudo e você anexa aí na pastinha dessa criança. Eu acho que seria bem bacana. Bom, seguindo, nós estamos no planejamento, né? Planejamento e intervenção, é isso? Isso. Tá. Aí você traçou o teu plano, tu vai começar a fazer o quê? Tu vai buscar atividades e você vai começar a realizar o teu trabalho da psicopedagogia com essa criança com foco na área de dificuldade que ela tem, se for descalculia, dislalia, se for TDAH, tu vai trabalhar em cima da dificuldade dela. O ideal é que o quê? Qual que são, na verdade, os materiais que num consultório de psicopedagogia a gente tem?
Criança é tudo lúdico. Então, jogos, você vai aplicar jogos, materiais, por exemplo, lápis de cor, giz de cera, os materiais da escola, né, as tarefas, jogos de encaixe, tudo é lúdico com essa criança. E você vai aplicando com ela e vai pesquisar, logicamente, de acordo com o problema que ela apresentar. Se tiver condições, vocês tiverem um psicólogo para aplicar também uns testes nessa criança, seria bacana, tá? A gente da psicologia, a gente aplica uns testes projetivos, que é o HTP, que no caso vocês não podem aplicar, né? Que é a psicopedagogia, é só psicólogo que aplica. Vocês podem aplicar, pedir para esse parceiro, esse psicólogo, aplicar uns testes projetivos e também anexar nessa pasta de vocês, tá? Pedir para esse psicólogo um laudo para ajudar vocês. Seria bem bacana também, tá? Então, tudo isso são trabalhos do psicopedagogo na clínica. Então, vocês viram a parceria, a rede que vocês vão precisar montar? Encaminhar para um neuropediatra, se for uma criança, no caso. Ter um parceiro psicólogo para fazer esses testes projetivos. Tudo você trabalha, na verdade, numa rede, tá? Para poder ter um trabalho mais específico. Quando vocês terminarem esse trabalho com essa criança, que na verdade vai ser algumas sessões, que a gente não sabe o tempo que vai demorar, aí depois, no final, seria como depois da intervenção, depois das aplicações, de todo o trabalho que você vai fazer como psicopedagogo, os jogos, testes, materiais lúdicos, tudo isso, observação, aí vem o diagnóstico, tá? Aí você vai fazer um parecer seu, um diagnóstico, que é o diagnóstico dizendo dessa criança, da evolução dela. Eu acho que vocês viram lá, naquele artigo que eu mandei, de psicopedagogia, que é mais ou menos, o artigo, na verdade, ele fala passo a passo lá o que aquele profissional fez. Primeiro dia, isso, vocês têm que ter esses registros. O que foi feito? Isso e aquilo. A criança fez isso, realizou isso, falou isso, né? Vocês têm que estruturar tudo isso e montar uma pastinha para cada paciente, para cada pessoa que você fizer o atendimento. Aí, lá naquele artigo fala bastante, dia por dia, os atendimentos que você fez. E, por último, você estabelece lá, faz e elabora sempre em 2 vias, você guarda uma via e a outra via tu entrega para a família. Aí chama a família e entrega para ela o diagnóstico. Esse seria um trabalho, assim, estou passando uma vista bem grossa, assim, da estrutura do trabalho clínico. Bom, está faltando aqui alguns minutinhos. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Agora eu estou aberta aí algumas perguntas. Logo, logo vai cair nossa conexão e eu vou tentar abrir de novo. Se eu não conseguir, a gente vai para o chat, tá? Vai para o WhatsApp mesmo. Professora, Sim, pode falar. a Maíra, a senhora falou o terceiro, eu não consegui ouvir, bem na hora falhou o terceiro passo. O quarto é o planejamento, né? Que é o plano de intervenção. Isso, meu amor. Peraí, deixa eu só achar aqui os meus papéis. O primeiro, o que tu colocou aí? A queixa? Ouvir a queixa, isso. Escutar, né? A família e o paciente. O segundo é fazer a anamnese. E o terceiro que falhou bem na hora que eu fui coletar o áudio. Tá. O terceiro, tu colocou aí procurar um profissional, um neuropediatra, encaminhar essa criança para um neuro para você ter um laudo mais específico do problema que ele vai apresentar. Se conseguir encaminhar para um psicólogo e também. O quarto é o planejamento, né? Aí já entra, né, dentro do planejamento isso. E se você conseguir também uma parceria com um psicólogo para ele fazer o trabalho de testes projetivos. Também é bom para você. Sim. Terceiro, eu anotei aqui, que é entrar em contato com o professor ou ir na escola, né? Se puder acompanhar o aluno. Isso. Isso aí.
Aí o restante é isso também que eu falei. Daí fazer uma avaliação com o neuropediatra, entrar em contato com o psicólogo, tá tudo dentro do planejamento isso aí. Entenderam? Sim. Entendi. Tá. Uhum. Então vamos lá. Tá faltando uns minutinhos ainda. Então, assim, a psicologia, a psicopedagogia clínica entra aí, vocês estão com a tela aí aberta, né? Sim. Entra aí os aspectos básicos do diagnóstico do psicopedagogo na escola. E se for um diagnóstico institucional, que não é o caso, a gente está falando só da clínica, seria um diagnóstico daí institucional. Mas a gente vai falar especificamente aí do clínico, tá? Então, deixa eu só tentar fechar aqui. Então, o que diz aí, pessoal? Só para não ficar muito cansativo, o que diz aí na introdução e nos fundamentos da psicologia? Então, a psicopedagogia, ela nasceu da necessidade de contribuir. Na verdade, vocês não vão trabalhar com nenhuma coisa... vocês nunca vão ter alguém feliz no consultório de vocês, não, tá? Vocês só vão trabalhar com problema. Vocês estão conscientes disso, né? Sim. Tá? Vão trabalhar em cima de problemáticas, ou seja, formas, soluções para tentar minimizar, né? Encontrar uma saída para que o aluno aprenda melhor, no sentido de você contribuir para que ele compreenda todo esse processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, a aprendizagem deve ser olhada como uma atividade o quê? Prazerosa, né? Onde a criança ela vai viver experiência, vai conseguir fazer algumas modificações dentro do roteiro dela de estudo. Outra coisa importante para vocês é vocês falarem com os pais de criar uma rotina para essa criança. Essa criança ela precisa ter uma rotina de estudo, ter um mesmo horário para fazer atividade sempre, tá? Ela lancha, vai fazer atividade. Então, ela tem que ter um espaço para ela estudar, uma mesinha organizada. Acho que eu até já falei isso para vocês numa outra aula. Ela tem que ter esse espaço para ela estudar, tá? Então, qual que é o objeto de estudo aí da psicopedagogia? Depois eu mando os slides para vocês, tá? Ótimo. A psicopedagogia é um campo de conhecimento, como o nome sugere. Ela vem de um agrupamento da psicologia com a pedagogia, né? E elas são, na verdade, unificadas. Né? É um processo, na verdade, que é interacional, onde se analisa o quê? Os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Vocês veem que a psicopedagogia, ela não está só, pessoal, preocupada com o cognitivo, tá? Só com o que a criança aprende, o que ela vai aprender, a facilidade ou a dificuldade dela aprender. Mas ela está preocupada também com o aspecto afetivo e social. Essa criança, ela é recebida, como ela é recebida no grupo escolar, pelos professores, pelos colegas, ela é bem aceita? Isso também faz parte. Então, a psicopedagogia, o objetivo é facilitar o processo de aprendizagem, remover os obstáculos que estão ali interferindo, né? Amenizar os impactos que são causados, às vezes, lá, pelo que a criança recebe, como ela entende todo aquele processo do aprendizado. A família é um outro ponto, assim, que é muito importante. Porque se a família ela não tiver não acompanhar essa criança nas atividades escolares, não vai ter não vai trazer benefício nenhum. A família ela tem que ser presente nas atividades escolares. Alguém precisa acompanhar, tá? Então, o foco de estudo está no processo de construção do conhecimento e também no processo de construção da aprendizagem. O que a criança aprende, ela tem que reter. Ela tem que, na verdade, a gente precisa avaliar como é que está essa memória também da criança. Né? Eu acho que vocês já devem ter tido alguma aula no que se refere à questão de memória, né?
que é a memória recente, memória a longo prazo. Já tiveram alguma aula nesse sentido? Sim. Ótimo. Teve professor. Ótimo, ótimo. Então, a criança, às vezes, se ela está só numa memória recente, ela não vai absorver, né? O que ela aprender, ela vai esquecer. Então, a gente precisa ver como está essa memória. Ela está preservada, não está? Como que ela assimila os conteúdos? Ela retém ou não? Né? Qual que é a forma dela reter esse conhecimento? Então, esse é o trabalho do psicopedagogo. É o processo aí de construção do conhecimento. E como que seria essa forma, professora? Do quê? Da questão da criança absorver ali o que é trabalhado. Da questão da memória. Sim. Aí a gente vai precisar saber qual é o problema dela.